Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. Que bela música! Eu vejo teu poder, eu vejo teu poder, Senhor, em toda a natureza. Estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nessa belíssima manhã de quinta-feira, hoje 8 de abril, hoje comemora-se o Dia Mundial de Combate ao Câncer, Dia dos Correios e também Dia de Natação. O programa Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo mais uma fala de um dos nossos telespectadores sobre os 30 anos que estaremos celebrando no dia 15. Todos nós estaremos compartilhando desse histórico momento para nós que fazemos o programa Opção para a Vida. Inclusive, no dia 18, estaremos realizando um culto em ações de graças em nosso templo, com a participação e a presença do pastor Gilvan Rodrigues, ministro da Assembleia de Deus, e a orquestra da Assembleia de Deus, Louvores Eternais do bairro do Paulistano. Eles estarão abrilhantando o louvor. Queremos também ainda lembrar aos nossos amigos, irmãos e telespectadores, internautas, que nesse sábado, dia 10 e dia 11, estaremos realizando a 10ª Conferência Teológica. O pastor Magno estará trazendo a ministração da palavra. E, inclusive, no domingo, pela manhã, a escola dominical, ele estará também ministrando a palavra e à noite no encerramento. Não percam, portanto, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero louvar a Deus pelo privilégio de poder conhecer um homem tão abençoado, tão bem preparado, forjado na bigorna do Senhor, que é o pastor Bosco. E junto com isso, Deus pôde nos presentear com essa capacidade que lhe deu de conduzir um programa durante 30 anos. E o programa Opção para a Vida
tem abençoado muitas pessoas durante esse tempo que tem estado no ar. E desejamos que ele possa perdurar por muitos mais anos, pois muitas pessoas têm sido beneficiadas. Um abraço, pastor Bosco, um abraço a todos os ouvintes, né? Os telespectadores deste programa. Deus abençoe a todos. A paz. Atos, capítulo 12, versículos 46 a 47, que Paulo, depois de sofrer todo tipo de ameaça, todo tipo de perseguição, no capítulo 12, versículos 46 a 47, nós vamos encontrar o apóstolo São Paulo fazendo um comentário a despeito da sua chamada, a despeito da sua vocação, como apóstolo credenciado a levar a mensagem. Primeiro ele iniciou aos judeus, porque lá em Romanos capítulo 1, verso 6, diz lá que primeiro o judeu, depois o grego. Então Paulo tinha isso em mente. Só que quando ele se sentiu rejeitado, desprezado e perseguido e sofrendo por causa dos judeus ou do judaísmo, Paulo então voltou-se para os gentios. Lembra-se que nós, quando estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, mostramos que Pedro foi o apóstolo enviado aos judeus e Paulo o apóstolo enviado aos gentios. Então nos versos 46 e 47, lá no livro de Atos capítulo 12, ele deixa claro: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, no caso aos judeus, mas visto que a rejeitais e vos não julgamos dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Verso 47, porque o Senhor assim nula mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Então Paulo, porque sofreu ameaças até de morte, perseguição, todo tipo de luta, ele se deixou lá os judeus e voltou-se para os gentios, deixou os judeus e voltou, e o seu ministério foi focado somente aos gentios. João e Pedro também, o Pedro e João, o próprio Pedro inclusive, sendo enviado para os judeus, lá em Atos capítulo 4, verso de 1 a 22, nos diz que ele conclui dizendo, no capítulo 5, versículo 29, depois de ser preso, ser açoitado, perseguido, Pedro, presta atenção, isso é importante para o nosso estudo logo mais. E aí depois ele diz, lá no capítulo 5, versículo 29, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Então vamos prestando atenção aí, que Pedro antes, ele tinha uma visão do cristianismo, por isso que ele negou a Jesus por 3 vezes, mas depois da sua conversão, a gente vai ver hoje como esse homem mudou realmente a maneira de interpretar, a maneira de viver, a maneira de seguir os passos de Jesus. Então, meus irmãos, o sofrimento cristão deve ser analisado sob 3 aspectos. Primeiro, para provar quem é fiel e quem é crente genuíno, crente de verdade, ou quem está pronto e disposto a testemunhar de Jesus e do seu evangelho, ainda que lhe custe a própria vida. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, para sofrermos o restinho das aflições como membros do corpo de Cristo. Inclusive Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 1, versículo 24, ele diz isso. Colossenses, pode abrir a sua Bíblia e confira comigo, capítulo 4, versículo 24. Capítulo 1, versículo 24, desculpem, 1, 24. Paulo diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então Paulo está dizendo aqui aos Colossenses que ele, como Pedro, como João, como Tiago, como os demais apóstolos, como Estevão, que foi o primeiro mártir, realmente foram perseguidos e foram maltratados, presos, açoitados, como já vimos quando estudamos a carta de Paulo, isto é, o livro de Atos dos Apóstolos. Nessa carta que foca Pedro, não foi diferente. Então, o primeiro motivo, para provar quem é fiel e quem é crente genuíno e está pronto e disposto a testemunhar de Jesus
e do seu evangelho. Segundo motivo, para sofrermos o restinho das aflições como membros do corpo de Cristo. Terceiro, para glorificarmos a Deus mesmo em meio a toda sorte de perseguição. O tema desse estudo é crescimento espiritual, preparo para o futuro. Esse tema é sugestivo por quê? Porque ele está preparando a igreja dos nossos dias, a igreja odierna, para uma possível perseguição que já se avizinha da igreja. E aí muitos vão ser realmente provados. Preste atenção, antes de Pedro se converter, eu preciso editar essa introdução para a gente chegar lá nos versículos. Antes de Pedro se converter, ele era um dos apóstolos mais afoitos, ousado, atrevido, mas era aquele tipo de pessoa que demonstra uma certa força externa ou estereotipa, porém interiormente não existe nada. Pedro era assim. Vocês lembram quando Jesus foi preso? Ele pegou a espada e quis decepar a cabeça do soldado chamado Malco. Alguém já disse que o soldado resvalou, pegou a orelha e arrancou a orelha dele. E Jesus disse: olha, põe a tua espada sobre a bainha, porque com o ferro que se fere será ferido. Então convém que aconteça. Convém que aconteça e se cumpra tudo isso. Vocês lembram também quando Jesus estava lá no Mar da Galileia e Jesus se aproximava andando sobre as águas? Eles ficaram com medo, julgavam que era um fantasma. Pedro foi ousado: Senhor, se és tu, permita que eu vá até onde estás. Jesus disse: vem, Pedro. Pedro era assim, ele era aquele tipo assim, ele era o primeiro que estava na frente, era aquele que estava sempre demonstrando uma certa atitude assim, corajosa, né? Mas ali, Pedro provou que não tinha essa força toda, porque enquanto olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas, mas na hora que ele olhou para baixo, olhou para a água, disse: não, isso aqui é um milagre, isso aqui é uma coisa impossível, eu não posso acreditar nisso. Afundou. E aí Jesus disse: levanta-te, homem de pouca fé, porque ele ainda clamou: Jesus, Senhor, salva-me. Então vocês vejam que Pedro, ele era ousado, era atrevido, era aquele tipo de homem que tinha um comportamento muito assim, ousado. Porém, só depois da conversão dele, ele aprendeu a sofrer por causa do nome de Jesus, eu diria, na pele. Foi no sofrimento que Pedro aprendeu a importância de se sofrer por causa do nome de Jesus. Isso aconteceu depois da sua conversão, porque ele realmente se posicionou: estou pronto para morrer e padecer até pelo nome de Jesus. E essa é a posição, essa deve ser a postura de todo cristão. Se vier uma perseguição nessa nação brasileira, você deve estar pronto e disposto para realmente, se for possível, até morrer por aquele que deu a sua vida por mim e por você. Então observem, meus irmãos, que Pedro, antes de ter essa experiência de conversão, ele tinha dito a Jesus: Senhor, estou pronto para ir contigo até a morte. Ah, meu Deus, mas que fraqueza. Em Lucas capítulo 22, versículo 54, ele diz: quando alguém chegou para ele e disse: você era um dos tais. Nos diz a palavra de Deus antes, no versículo 54, que ele seguia Jesus de longe. Seguir a Jesus de longe é covardia. Seguir a Jesus de longe é quem não está pronto realmente a testemunhar do nome de Jesus. Então Pedro seguia de longe. Capítulo 22, versículo 57. Uma serva, uma empregada doméstica, chegou e disse: olha, você era um dos tais, era um dos que andava com ele. Ele disse: não o conheço. Covardia, eu não o conheço. E pela última vez, pouco depois, vendo um outro homem, disse também: tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava, dizendo: homem não sou. Pedro insistia, versículo 60: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele a falar, o galo cantou. Versículo 62: então Pedro, saindo dali, chorando amargamente, eu diria que covardemente, se retirou chorando. Eu quero que você pense comigo por alguns instantes que esse Pedro, mais tarde, depois de sua conversão, que ele deve ter tido um encontro pessoal
personalizado com Jesus depois da ressurreição, quando Jesus chegou lá no mar da Galileia e disse: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Uma vez, duas vezes, três vezes. Alguém já disse que foi para que ele apagasse aquelas 3 vezes que ele negou a Jesus. Agora ele estava afirmando: então apacenta as minhas ovelhas. E Pedro terminou dizendo: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe por que Pedro disse isso? Porque Pedro estava, a consciência dele estava falando para o seu coração quantas e quantas vezes ele tinha falhado, negado a Jesus. Esse crescimento espiritual, meus irmãos, é um preparo para o futuro. Preste atenção, Pedro viveu um passado, mas que não estava vendo o futuro, como eu e você muitas vezes não estamos enxergando o que está chegando por aí. É uma possível perseguição. Não sei se é a metade da grande tribulação, eu não sei. Eu sei que é uma perseguição dessas muito forte para a igreja. Agora, meus irmãos, eu queria que você pensasse um pouquinho comigo. Pense um pouquinho comigo. Em nossa nação, nós estamos hoje vivendo um momento muito difícil. Difícil por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo um momento em que nós estamos, por causa de uma doença, vendo a nossa liberdade se esvaindo. O sofrimento, meus irmãos, vem sobre cada um de nós, sobre vários aspectos. Eu queria citar aqui apenas alguns aspectos. Primeiro, o sofrimento vem sobre a cada um de nós, sobre vários aspectos. Primeiro, agora mesmo, quando eu estou falando para você em casa e nós que estamos aqui, tem milhares e milhares de pessoas que estão sendo infectadas por essa doença, como nós oramos no início pelo pastor Daniel Nunes, pastor Walter Evandilson e tantos outros pastores, pastor Samuel que partiu para a glória. Exatamente nesse momentinho que eu estou me dirigindo a você, dezenas, centenas, se não milhares de pessoas estão morrendo. É um sofrimento. Eu tenho ouvido declarações de pessoas que foram acometidas dessa Covid-19, que isso é terrível. A gente tem a sensação que vai morrer mesmo. Então alguém pode estar sofrendo por causa dessa doença. Para sobreviver, estão precisando de um respiradouro, porque estão morrendo com falta de ar. E muita gente está morrendo, e muitos estão realmente ficando com sequelas por causa dessa inflamação pulmonar. Diga-se de passagem, para muita gente a ficha ainda não caiu. Está achando que é uma doençazinha, uma gripezinha, né? Por acaso, você daria hoje mais valor do que antes dessa doença à importância do oxigênio? Agora nós sabemos o quanto o oxigênio é importante. Ele está aí no ar, no espaço. Nós, para respirarmos e termos ainda o fôlego da vida, não precisamos de um respiradouro. Precisa aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão morrendo entre a vida e a morte. Portanto, o sofrimento pode ser analisado pelo aspecto do sofrimento por causa de uma doença, como essa que está aí, e outros tipos de doenças que têm enfermado, têm deixado as pessoas sentindo fortes dores, como eu citei há pouco a irmã Natália. Segundo, o sofrimento pode acontecer também por senso e falta de sede de justiça. A exemplo do que vem acontecendo em nosso país. Nesses dias, nós temos visto com muita tristeza. Eu estou indignado, como brasileiro, eu estou indignado. Como é que os nossos ministros do STJ, desculpem, estão rasgando a nossa Constituinte. Rasgando literalmente. Isso você tem ouvido em tudo que é de canal de YouTube. E eles não estão nem aí. Então hoje nós temos um senso e sede de justiça. A minha indignação é porque a gente está vendo a inversão dos valores. O que é certo é errado, o que é errado está certo, o que é bom é ruim, o que é ruim é bom. Essa inversão de valores está aí hoje, instaurada, estabelecida na consciência, na mente dos nossos ministros, entre aspas, ministros de justiça. E de justiça está muito longe. Então nós poderemos sofrer, pode acontecer de você sofrer também por senso de falta de sede de justiça. A exemplo do que vem acontecendo. Soltam ladrão e prendem cidadão. É o que a gente está vendo.
Ninguém pode negar. Você que está me assistindo agora em casa sabe do que eu estou falando e é verdade, você não pode negar. Eu repito, eu como pastor estou indignado, como cidadão, porque vejo que nós não temos a quem recorrer, senão a Deus, que a justiça aqui de baixo, essa daí foi jogada para debaixo do tapete. Essa semana a gente ouviu o ex-presidente, eu não vou nem citar o nome dele, não é com raiva nem com ódio não, é porque é muito indigno a gente estar fazendo essa avaliação aqui, do que ele disse, culpando a igreja, a causa da mortandade de pessoas acometidas de Covid-19, isso é um crime, isso é uma calúnia contra a igreja. Ele vai ter que responder isso diante de Deus, porque a igreja não tem culpa nenhuma, mas ele disse essa semana, fez essa declaração. Achou pouco o que já estava acontecendo, ou melhor, declarou, portanto, a culpa de milhares de brasileiros que morreram, a culpa é da igreja. Eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos, você que está em casa, a igreja é o lugar onde você tem mais segurança, primeiro dada por Deus e depois por causa da nossa submissão à vigilância sanitária. Nós estamos obedecendo rigorosamente, máscara de proteção facial, eu estou sem a máscara agora porque tenho que ministrar a palavra para você que está em casa, mas quando estamos aqui, os irmãos estão aqui mantendo o distanciamento com máscara de proteção facial, asepsia das mãos com álcool. Lá está o nosso irmão Diácono Edgley fazendo aferição de temperatura, distanciamento. Nós estamos obedecendo mais do que qualquer outra instituição, mas estamos sendo culpados, julgados incriminadamente que somos responsáveis por essa disseminação dessa doença. Isso é perseguição, isso é uma perseguição muito assim sutil, para não dizer tão clara. Precisamos de orar, irmãos, para que haja uma intervenção divina nessa nação. Precisamos de orar, repito, para que haja uma intervenção divina neste país. Isso é só a introdução, viu? Daquilo que a gente vai falar logo mais. Crescimento espiritual, preparo para o futuro. O que estão fazendo é inaceitável, meus irmãos. Rasgaram a Constituição e agora estão encontrando um bode expiatório que estão dizendo que é a igreja. Sabe o que é que eu dou o nome a isso? Desordem, anarquia e desrespeito à noiva de Cristo, que é a igreja. Portanto, a igreja sempre sofreu o estigma dessa perseguição. Não é diferente agora em pleno século XXI que nós tenhamos ou sejamos imunes dessa perseguição. Pelo contrário, agora é que vem o arroxo para provar quem é crente e quem não é crente, quem é fiel e quem não é fiel, quem é crente da boca para fora e quem é crente de coração, que está pronto e disposto até a morrer por causa do nome de Jesus. Então, assim como os cristãos dos dias do Império Romano foram julgados por culpados de se levantarem contra César, não é diferente hoje. Nada diferente. Nós estamos sofrendo as primeiras ameaças de perseguição, tanto por causa dessa doença, como a igreja já recebe os primeiros sintomas de uma perseguição que se aproxima a curtíssimo prazo, viu? Eu tenho dito aqui no púlpito da igreja várias vezes, vocês já ouviram, você de casa também já deve ter ouvido, os dias dessa nossa liberdade estão contados. João Pessoa está lá, as igrejas estão fechadas. Recife também, minha filha falando comigo pelo WhatsApp, papaiinho, aqui a igreja também está fechada, só transmissão online. Esse privilégiozinho que você está tendo de estar aqui hoje à noite sentadinho, está com os dias contados. Não é culpa de governo, nem de A, de B ou C ou D, por causa dessa doença. O lugar menos vulnerável para que o indivíduo se infectasse chama-se igreja, corpo de Cristo. É aqui onde a gente encontra refrigério, refúgio, abrigo seguro. Ultimamente eu tenho tido experiência com várias famílias, fazendo aconselhamento pastoral, através do celular. E tenho passado às vezes quase uma hora conversando com casais que estavam na iminência de se separar. Ainda hoje mesmo eu fiz isso. Então a igreja é lugar de refúgio, não é lugar de se tirar o direito à liberdade.
Enquanto isso, eu passo em certos bares aqui no bairro de José Pinheiro, passo em alguns lugares, está lá, abarrotado de gente, bebendo, tomando cerveja, e sem máscara de proteção facial. Isso aí está errado. Isso aí que está errado. Mas nós estamos fazendo tudo o que é para fazer, estamos sendo julgados como se estivéssemos fazendo coisas erradas. Precisamos de orar muito para que Deus haja uma intervenção divina, porque estamos sentindo realmente que por causa dessa pandemia, estamos perdendo a nossa liberdade. E tem mais uma coisa, não tem só muita gente morrendo não, irmã Aurizete. Tem muita gente também perdendo o emprego, perdendo o pão nosso de cada dia. A crise não é só sanitária, a crise também é econômica. Uma crise sem precedentes. Se você analisar direitinho quantas empresas estão falindo e quebrando nesse país, não está no gibi, como a gente costuma dizer. Então, no século I, presta atenção, no século I, os cristãos sofreram muitas perseguições, e quem não se encurvasse a César era discriminado. Só para termos uma ideia, depois da conversão genuína de Pedro, ele passou a enfrentar espancamentos, foi preso. Em Atos capítulo 8, versículo 1, a igreja foi dispersa, os cristãos foram dispersados, e por onde eles iam pregando a palavra, debaixo de perseguição. Eles eram chamados os do caminho, como se fosse alguém que realmente está fora, como se fosse uma carta fora do baralho. Portanto, nessa primeira carta que a gente vai começar agora, os versículos, ele dirige-se aos cristãos que estavam dispersos por causa da perseguição. Ele se dirigiu agora como um homem experiente, como um homem que tinha provado, sabia, tinha o sabor, ele tinha provado a gustação do que era uma perseguição por causa do nome de Jesus. Muito diferente de outras perseguições que nós muitas vezes sofremos, porque nós mesmos somos quem cavamos essas perseguições. Lamentavelmente. Eu acredito, meus irmãos, eu quero acreditar que Deus está permitindo que tudo isso aconteça, para que nós, no frigir dos ovos, provemos a nós mesmos até onde a gente pode ser fiel ou sermos covardes por causa do nome de Jesus. Nos versículos 3 ao versículo 7, o principal objetivo de Pedro, depois de ter passado na pele todo tipo de perseguição, provação, espancamento, ter sido preso, ele estava tentando levar uma palavra de conforto para aqueles cristãos que estavam dispersos. Louvamos a Deus por você que esteve conosco e esperamos nos reencontrarmos no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Não esqueçam, nós estamos lembrando que todos os dias, durante esse mês de abril, estamos trazendo fala de alguns dos nossos irmãos, telespectadores, mantenedores, que têm nos ajudado a fazer a história do programa Opção para a Vida. No dia 15, não esqueçam, é o dia em que nós celebraremos 30 anos. E no dia 18, culto em ações de graças em nosso templo, com a presença do pastor Gilvan Rodrigues e da Orquestra Louvores Eternais da Assembleia de Deus do Paulistano. Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã. Que maravilha, pastor Bosco. 30 anos do Opção para a Vida. É muita bênção e é motivo da gente render graças a Deus por essa vitória, viu? Eu acredito que seja o segundo programa com maior tempo na televisão brasileira. E não somente a divulgação da palavra de Deus, do Evangelho, mas também proporcionando muitas pessoas, inclusive a mim, viagens para Israel. Já foram mais de 10 que o Senhor tem promovido e muitas pessoas, todos nós, temos sido abençoados com esse trabalho, com esse programa. Que Deus continue abençoando não somente a Opção para a Vida, mas também o seu apresentador, pastor Bosco. A paz do Senhor para todos.